Porque o direito a ter uma militância, o direito a aspirar ao poder, se tornou o monopólio da esquerda. Isso vai fazer 30 anos que tudo está programado para que desapareça do cenário político qualquer sinal de conservadorismo, de direitismo, para não dizer de reacionarismo. E isso aí vem do fato seguinte: é tradicional na esquerda você nunca olhar o seu adversário como um ser humano. Você nunca reconhecer no outro, né, que ele possa ter uma boa intenção, que ele possa ter alguma virtude moral. Não. É obrigatório para a esquerda você olhar o conservador, o direitista, como se fosse um monstro, um criminoso. Embora a esquerda seja recordista de crime, de monstruosidade, assim, recordista incomparável. Nem Adolf Hitler pode se comparar com essa gente, né? Então, o que fizeram na China de matar 76 milhões de pessoas, né, é uma coisa que, vamos dizer, que perto do qual os feitos da Adolf Hitler empalidecem. Então, justamente porque os maiores assassinos, genocidas, bebedores de sangue, então eles têm aquela hipocrisia profunda, mas não chega nem essa hipocrisia, é falta de consciência mesmo, né? Ninguém se santifica e se beatifica, com mais, vamos dizer, com mais emoção, com mais veemência do que os piores bandidos. É normal, porque você está afundado na merda e no sangue, né? Então ele tem que imaginar que de algum modo ele é santo, ele é superior, foi Deus que mandou ele fazer isso. Isso é comum, faz parte da psicopatologia, né? Quanto mais o sujeito é criminoso, é violento, é mau, tá certo? Mais ele tem obrigação interior, aquela obrigação interior de achar uma desculpa para ele. Então a desculpa é a seguinte: é que Deus gosta dele. A esquerda inteirinha sempre teve isso. Desumanizar completamente a imagem do adversário. Você chamar os caras de inquisidores é até um eufemismo, porque a Inquisição investigava alguma coisa. Vocês não podem esquecer que o sistema inquisitorial apareceu em oposição ao sistema acusatorial que vigorava antes. Antigamente, por exemplo, em Roma, se um certo número de cidadãos acusassem o sujeito, ele já estava lascado. Agora, quando aparece a Inquisição tem a ideia de investigar. Peraí, não vamos condenar de cara, vamos primeiro investigar. E a investigação podia levar anos. Ou seja, você tem que olhar o outro como uma caricatura medonha. Isso na esquerda é obrigação, são todos assim. O que significa o seguinte: a mentalidade esquerdista é 100% baseada no ódio. Assim, eles podem ter amor uns pelos outros, mas o amor é politicamente seletivo. É como dizia, né, aquele desgraçado Paulo Freire: nós devemos ser tolerantes, mas não com os nossos inimigos. Eu digo, mas ser tolerante com os amigos é a coisa mais fácil. Jesus Cristo diz: nós temos que amar não somente os nossos amigos, mas os nossos inimigos. Isso para ele é incompreensível. A definição de justiça na cabeça do esquerdista é a definição que dá o Alcebiades no diálogo do banquete do Platão. A justiça é favorecer os nossos amigos e ferrar com os nossos inimigos. Isso é o que eles entendem como justiça, como amor, como virtude humana. São todos assim, e sempre foram e sempre serão. Então, a partir da hora em que você entrega a essas pessoas o controle hegemônico da cultura e da sociedade, então os dias da oposição estão contados. Eles não vão dar chance para ninguém. O simples fato da direita, de um cara de direita aspirar ao poder, para eles já é um crime. Você não pode querer. Então, resultado, né? O pessoal militar, o que eles queriam? Liquidar a esquerda? Jamais. Eles queriam liquidar a guerrilha e, de fato, liquidar. Mas a esquerda, não. A esquerda viveu, inclusive, da ajuda do governo. O período militar foi o período de maior prosperidade da indústria editorial esquerdista. Tá certo? E tem um estudo do Ricardo Vélez Rodrigues que mostra que a distribuição de verba na educação, durante o período militar, sempre favoreceu o esquerdista. Por quê? Porque os milicos, como todos os conservadores direitistas, eles gostam de olhar, de enxergar o esquerdista como um ser humano. Não, ele tem até boa intenção, ele é um utópico, idealista utópico. Então a esquerda tem essa visão paternal, a direita tem essa visão paternal da esquerda. Então ela não quer destruir a esquerda, ela quer apenas apaziguá-la e conviver com ela pacificamente. Sempre foi assim. Agora a esquerda não, a esquerda quer eliminar a direita de alto a baixo. E é o que está fazendo e já fez no Brasil. Então, quando aparecem esses grupelhos malucos, tipo Resistência Nacionalista e outros, isso significa o seguinte: quando uma necessidade, o impulso humano normal é negado e reprimido, ele reaparece sob forma patológica.
sob forma microscópica e patológica. Ele vai para o inconsciente. Então, a existência desses grupinhos já é a prova da inexistência da direita. Se existisse uma direita normal, pessoas como a turma da Resistência Nacional jamais apareceria num órgão de mídia, jamais se falaria deles, porque é uma coisa tão microscópica, tão insignificante. Mas, como eliminaram completamente a direita normal, então agora só sobrou aquela manifestação microscópica, insignificante e patológica. Então, o que faz a esquerda? Para dar a impressão de que existe uma direita, vai e começa a dar importância a esses grupelhos. Quer dizer, forma um grupo de 5 malucos, mas na verdade são 5, parece que a Resistência Nacional são 20. 20 pessoas absolutamente despreparadas, tá certo? Sem conhecimento, sem meios de ação, sem nada, e de repente isso aparece nos grandes jornais, nos grandes semanários, como se fosse uma direita. Meu Deus do céu! Isso é evidentemente uma farsa. Né? Então, por isso mesmo é que eu sempre digo para os meus alunos, e recomendo a vocês todos que estão ouvindo o programa, não é só para meus alunos, então, qualquer militância política de direita hoje é besteira, é tempo perdido. Você, para chegar a uma situação onde possa haver, digamos, um partido de direita para concorrer às eleições, etc., você tem que começar, vamos dizer, pela cultura, meu Deus do céu. Se você reformar a cultura, leva 40, 50, 60 anos. Se vocês não estão dispostos a trabalhar para daqui 60 ou 70 anos, então desistam. Porque o Partido Comunista sempre trabalhou com essa escala de tempo. Vejam vocês, por exemplo, para dar um exemplo, a infiltração comunista na igreja, no Vaticano, começou na década de 20. Para começar a produzir resultados visíveis no Concílio Vaticano II, a partir de 1962. A esquerda brasileira começou a se reorganizar, lendo Antônio Gramsci e outras coisas, a partir de 1964, né? Para chegar ao poder 2 décadas e meia depois. Agora, na direita, o pessoal pensa assim, só na próxima eleição. Então é por isso que vocês estão ferrados do jeito que estão. Né? Porque, no mínimo, esse mérito nós temos que reconhecer que a esquerda tem. A esquerda leva a sério os seus intelectuais. Ela ouve a opinião deles. E pior, os intelectuais da esquerda são realmente dedicados à esquerda. Agora, quando você pega o meio liberal, conservador brasileiro, eles acham assim que intelectual é propagandista. Então chega lá um empresário com os bolsos cheios de dinheiro e contrata o fulano para ele... você tem que divulgar ideias liberais. Então, nesse sentido... Agora, quando aparece um sério que tem peso, tem conhecimento para falar, ele se sente humilhado, todos esses, né? Esses ricaços brasileiros, com 2 ou 3 exceções que eu conheço perfeitamente bem, são altamente meritórias, mas, em geral, a ideia é essa. Do Brasil, ele tem dinheiro, ganhou o dinheiro do pai, ele acha que ele é Albert Einstein, que ele é Aristóteles, que ele é Leibniz. Tá certo? Então, se aparece um cara que sabe mais do que ele se sente profundamente humilhado, eles não são capazes de compreender. É só óbvio, é só incompreensão. Então isso qualquer um faz. Quer que a igreja existe para isso, porra? Não, a igreja existe o contrário, existe para perdoar. Se você não tem prática, comece a praticar. Vai lá, confessa seus pecados e você sai limpo. Passa 2 meses, você prometeu um negócio para Deus, agora eu não vou fazer mais. Fez de novo. Vai lá de novo. É assim que acontece, porra. Não, o negócio é o seguinte, não desista. Né? Diga sempre a Deus, eu quero estar com você na glória eterna. Eu quero de qualquer maneira. Eu não aceito a hipótese contrária. Eu não quero a hipótese contrária. Eu quero estar com você. Diga sempre isso. Você está pecando? Tá bom, você não consegue resistir? Vai, continua, mas não desista. É só isso, pô. É só a coisa mais simples do mundo. Qual é o problema? Agora, veja, na imaginação desses calhordas da esquerda, todos os santos e mártires fizeram tudo aquilo por interesse vil. Você se deixava queimar, se deixava crucificar por interesse, por maldade. Quer dizer, veja, a igreja inventou os hospitais, inventou os orfanatos, inventou a educação pública, inventou assistência às mães. Tudo o que existe de bom e de caridoso no mundo foi a igreja que inventou. Não tem uma instituição que você diga, foi invenção budista, ou foi invenção islâmica. Nada. Tudo veio da igreja. Agora, na cabeça desse filho da puta, a igreja fez tudo isso por interesse.
Quer dizer que São Francisco, por exemplo, se privava, né, de tudo que é bom no mundo, vivia na pobreza, tá certo? No jejum, na mortificação, por interesse civil. Isso é a cabeça deles, meu Deus do céu. Então, e eles vêm acusar os outros de hate speech, de discurso de ódio, mas vocês só têm discurso de ódio o tempo todo. Então, cara, quanto mais sujo, quanto mais criminoso, quanto mais malvado, mais ele vê só o mal nos outros, onde o mal não pode estar. Você vê a infinidade de histórias que inventaram sobre o Padre Pio e Pietrelcina, né? Né? E aquela moça que ajudava na igreja, então, disseram que o Padre Pio tinha um caso com ela. Inventaram milhões de coisas, meu Deus do céu. O homem que tinha os estigmas de Cristo na mão, que sangrou durante a sua vida inteira, e que fazia milagres, assim, 10, 20, 30 por dia. Os caras olham isso e sentem ódio, ódio, ódio. Eles não podem admitir a hipótese de que haja um Deus no céu, de que haja uma vida após a morte, tá certo? E de que exista um paraíso, uma vida eterna esperando por nós. Eles têm ódio disso, ódio, ódio, ódio e medo. Por quê? Porque eles têm medo de ir para o inferno, mas acreditam que vão para o inferno. Todos eles se condenam a si próprios, né? E por isso mesmo têm ódio.